Vamos para o segundo bloco. Esperar mais a galera entrar. Vamos lá então. 11. Chega em 15 aqui para começar a compartilhar o documento. Doze. Treze. 14. Cadê a galera? 15. Vamos lá. Bom, agora a gente vai ver redução à condição análoga à de escravo. Então, olha o 149, né? Redução à condição análoga de escravo, o nome, né? Ele não precisa de muitas explicações. O que é reduzir a condição análoga de escravo? É tratar um funcionário com uma condição que seria semelhante à condição dos escravos, né? Condição que nós tínhamos no período colonial, na nossa monarquia, a forma como se realizava, né, se sustentava a nossa economia no trabalho servil, no trabalho escravo, enfim. Bom, é óbvio que a gente não está tratando aqui, né, a gente não está pegando esse crime, ele não trata de um aprisionamento, colocar grilhões, né, dar chibatadas, enfim, não precisa chegar tanto. Né? Isso foi uma das maiores vergonhas do nosso país, né? Nós fomos o último país do Ocidente a eliminar o trabalho servil, né? A abolir a escravidão. Mas esse crime que nós temos hoje, né, com o código da década de 40, enfim, ele é um crime que pune condutas que basicamente apenas se assemelham. Né? É óbvio que se chegar num ponto de tratar de maneira igual a de escravo, a gente não está tendo só o 149, teremos inúmeros outros delitos, né? Lesões corporais, tentativa de homicídio, tortura, enfim. Tá? Então, olha só o 149, como é que ele funciona. Reduzir alguém à condição análoga de escravo. De que forma? Quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Tá? Não acabou aí. O parágrafo 1º continua descrevendo o tipo penal. Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. E a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tá? Então, no tipo objetivo, esse crime é conhecido como crime de plágio, não tem nada a ver com plágio de cópia, né? Na realidade, aqui ele significa completa sujeição de uma pessoa ao domínio de outra.
O núcleo é reduzir, né? Nesse caso significa transformar essa pessoa, tratar essa pessoa, tornar essa pessoa uma pessoa que naquelas condições de emprego, de subemprego, está tratada de maneira semelhante à forma como os escravos eram tratados. E esse crime, ele é um crime que traz, né, formas de agir. Então, ele não é um crime de forma livre. O homicídio é um crime de forma livre. Né? Como que se pratica homicídio? A lei diz como deve. Não, pode matar de qualquer forma. Algumas formas com que se mata são formas qualificadas. Tem causa de aumento de pena, tem redução de pena, mas homicídio é homicídio. Aqui na redução à condição análoga de escravo, né, nós temos um crime que tem formas específicas de agir. Tá? Então, quais são as formas de agir? Submetendo a vítima a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva. Tá? Sujeitando a condições degradantes de trabalho. Restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Cerceando o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador para mantê-lo no local de trabalho. Mantendo vigilância ostensiva no local de trabalho, se apoderando de documentos ou objetos pessoais, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Isso acontece muito na área rural, acontece muito com imigrantes ilegais que vão trabalhar em tecelagens, vão trabalhar em oficinas, né, de costura. Né? Esses indivíduos, eles não têm carteira de trabalho registrada, eles não têm uma jornada de trabalho estabelecida, né? Eles têm metas horríveis para cumprir. Muitas vezes, né, esses indivíduos, eles assumem uma dívida com o empregador, então ele assume a dívida da viagem, ele assume a dívida dos uniformes, ele vai ficar num alojamento, esse alojamento ele precisa pagar para o empregador, ele vai ter que se alimentar ali da comida fornecida pelo empregador e o empregador vai cobrar. Muitas vezes essa cobrança é da comida, a cobrança do lugar onde ele fica, ela supera o valor do salário, de modo que essa dívida vá se avolumando a ponto do indivíduo ficar um refém, ele nunca consegue pagar o empregador. Né? Isso não é incomum que aconteça. Outras hipóteses, né? A fiscalização chegar e surpreender os indivíduos estabelecidos no lugar sem qualquer possibilidade de abrigar um ser humano, né? Um local que não tem lugar onde dormir, não tem lugar onde cozinhar, um lugar que não tenha banheiro, né? Quer dizer, é uma condição degradante, é uma condição que se assemelha àquela enfrentada na escravidão. Então, pode até ser, né, que não está falando que o indivíduo não vai receber, não está dizendo que o trabalho é servil, a não ser na hipótese do trabalho forçado aqui. Mas não é uma característica imprescindível do 149 que a vítima não receba pelo trabalho, ela pode estar até recebendo. Mas outras situações daquele contrato de trabalho são semelhantes àquelas condições enfrentadas pelos indivíduos escravizados. Tá bom? O tipo subjetivo é o dolo, só existe na modalidade dolosa, portanto. O bem jurídico tutelado é a liberdade da vítima, né? Também a saúde, a vida, a integridade física, tanto é que o dispositivo vai dizer, né, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, se ele também sofreu violência, vai responder pelo 149 e 129, né? Sujeito ativo e sujeito passivo. Aqui nós temos um crime que é próprio, aliás, ele é bipróprio, porque tanto para ser autor é necessário estar dentro de uma característica que é ser empregador, né, é o tomador do serviço, e para ser sujeito passivo, ser vítima, é necessário que essa pessoa esteja na condição de empregado. Então é um crime próprio. É um crime bipróprio, porque o tipo penal vai requerer condições, né, vai requerer qualidades tanto do sujeito ativo como do sujeito passivo. Tá? Consumação é um crime material, então ele vai se consumar com a efetiva redução da vítima à condição análoga de escravo. Então, no momento em que ela quer deixar o local de trabalho e não é permitido porque ela tem dívida.
No momento em que ela quer deixar o local de trabalho, não é permitido porque confiscaram os documentos dela, confiscaram os bens dela. No momento em que ela chega para trabalhar, o local de trabalho não tem a menor condição de salubridade, né? Não, é o empregador, tá? O empregador aqui. O preposto é o indivíduo que pode estar cobrando a dívida e é um instrumento para manter essa vítima no local, mas o sujeito ativo mesmo é o empregador, tá? Então, no momento em que a vítima é inserida nessa condição, né, peculiar de estar numa relação de emprego com algumas condições semelhantes àquela enfrentada pelos indivíduos escravizados, está consumado o delito. É possível a tentativa? É possível. Imagina o indivíduo que é contratado para trabalhar numa lavoura, a 100 quilômetros dos centros urbanos, ele é levado pelo transporte da empresa. Quando ele desembarca do transporte da empresa, ele vê, olha, nossa, mas onde é o alojamento? Não, não tem, vocês vão ter que armar alguma barraca aí no meio do mato, se vira. Tá, mas aonde é o refeitório? Não, não tem, vocês se viram. Onde é o banheiro? Não tem, vocês se viram, tá? Sim, pode ser, Turíbio, mas veja que o autor é o empregador. O que a gente poderia pensar é que esse indivíduo que faz a contratação, né, que é o gerenciador, muitas vezes ele pode ser partícipe do delito, mas o delito é praticado pelo empregador. Tá? O partícipe e o autor, eles podem até ter a mesma pena, tá? Mas a doutrina vai falar do empregador como sujeito ativo. Tá? O indivíduo que realmente está contratando, que vai pagar, é o cara que tem o domínio sobre as funções que serão realizadas. Mas esse agenciador, né, esse intermediário aí, ele pode incidir como partícipe do delito, sem sombra de dúvida. Embora não seja ele ali que vá fazer, né, que tenha o domínio da produção, e, portanto, não é ele quem está colocando, está submetendo as pessoas àquelas condições. Mas voltando aqui à tentativa, então é possível que o indivíduo desembarque, né, numa situação, num local mais afastado, né, mais isolado, onde ele prestaria serviço, e percebendo, né, aquela fria, né, não tem local para dormir, não tem lugar para se alimentar, não tem lugar, não tem banheiro, não tem nada, e ele fuja. Então, tentaram reduzi-lo à condição análoga de escravo, mas ele foge antes. Isso é possível. Ou ele vai tentar sair do local, eles tentam segurá-lo, retê-lo, né, no local de trabalho, né, segurando a documentação, e ele foge. Então é possível a tentativa. Tá? E causa de aumento de pena se o crime é praticado contra criança ou adolescente. Criança é até 12 anos, né, incompletos. Adolescente é dos 12 anos completos até os 18, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Então, fazer isso com uma nacionalidade específica, só os bolivianos, só os venezuelanos, tá? Então, empregar venezuelanos, por serem venezuelanos. Não, os venezuelanos eles já estão numa situação muito ruim, então o que der é lucro para eles. Não vai ter carteira assinada, eles vão ficar como ilegais, vão trabalhar 12 horas num galpão, dormir no mesmo galpão, se alimentar naquele galpão e ganhar um salário que não chega a ser o salário mínimo. Então, são condições degradantes que apontam a uma redução à condição análoga à de escravo. A nossa região tem muitos, né? Tem muitos casos de redução à condição análoga de escravo. E há várias empresas famosas, inclusive, né? Aquela rede de lojas Zara já foi condenado, né? Esses grandes conglomerados têxteis já foram condenados por redução à condição análoga à de escravo, infelizmente. Infelizmente, a gente também está passando por um momento em que a fiscalização é cada vez menor por conta da falta de recursos financeiros para os órgãos fiscalizadores, né? Mas a gente vai procurar agora aqui colocar no Zap umas notícias de trabalhos escravos para a gente conseguir
demonstrar, né, deixar um pouco mais clara essa situação. Vocês têm alguma dúvida? Eu estou com a garganta horrível hoje, tá? Acho que a minha voz não está saindo alta. Estou bem prejudicado aqui. Não, Aldria. N é não. Parece o Francisco, meu filho mais velho, que a gente pergunta alguma coisa para ele, é S ou N? É isso? Então tá bom. Então vamos finalizar aqui, a gente vai lá para o Zap para debater um pouquinho essa questão do trabalho escravo com base em algumas notícias, tá bom? Vamos lá.